Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar de uma técnica de integração chamada integração por partes. Eu cheguei a mencionar essa técnica quando nós estávamos falando de algumas propriedades das integrais e da regra da substituição. Em algum momento eu comentei para vocês que, como em geral a derivada do produto não é o produto das derivadas, então não adianta a gente esperar que a integral do produto vai ser o produto das integrais no geral. Tá? Isso não, nós teríamos um problema quanto a isso. Mas, de qualquer forma, mesmo a derivada do produto não sendo o produto das derivadas, a gente consegue uma formulinha, ou uma equação fechada que nos diz exatamente como que funciona a derivada do produto de duas funções que são deriváveis. Apesar de não ser o produto das derivadas, mas a gente consegue descrever essa derivada do produto em termos das funções originais. Tá? Então, se vocês lembrarem bem, se a gente tiver duas funções f e g definidas em algum intervalo da reta deriváveis, nós já vimos isso daqui. Nós já vimos que a derivada do produto vai ser exatamente isso daqui. Nós já vimos, demonstramos isso. A regra do produto para a derivada, que a derivada do produto, f vezes g linha de x, é justamente f de x vezes a derivada de g, somado com a derivada de f vezes g de x. Certo? Nós vimos isso e isso vale para todo x pertencente ao intervalo e. Tá bom? E aí o objetivo agora é tentar ver se a gente consegue extrair alguma informação de integração a partir dessa equação. Tá? Se a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo para integrais indefinidas, por enquanto, porque para integrais definidas tudo que a gente tem que fazer é você calcular uma integral indefinida primeiro e depois aplicar nos limites de integração pegando a diferença. Então olha só o que vai acontecer. Se essas duas funções são iguais, então a integral delas é igual. Então isso quer dizer que a integral dessa função aqui, a integral de f vezes g linha dx, é justamente isso aqui. É a integral da primeira, é a integral de f de x, g' de x, dx, mais a integral da segunda, que aqui a gente está escrevendo como f' de x, g de x, dx. Certo? Aqui eu já usei direto, que a integral da soma é a soma das integrais. Então, essa segunda parte eu já usei que a integral dessa soma é a integral disso mais a integral disso. Tá? A gente já fez um passo um pouco mais direto aqui. E aí, de certa forma, e aí pelo teorema fundamental do cálculo, essa parte aqui de cima, ela é integral de uma derivada. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que a gente tem aqui, na verdade, eu vou colocar aqui, teorema fundamental do cálculo, aplicado nesse lado esquerdo da igualdade, a gente tem, então, com certeza, que a integral da derivada é a própria função. Então, f de x, g de x, certo? f de x, g de x, que é a integral da derivada dessa função. Isso é justamente a integral dessa parte mais a integral dessa parte. Que eu vou escrever assim, g de x, f' de x, dx. Só para deixar a derivada perto do dx, assim, igual essa daqui tá? Nós vamos ver depois que vai ser útil fazer essa distinção. E aí, o que essa igualdade aqui nos diz é que uma integral dessa pode ser descrita a partir da outra usando o f de x vezes g de x, que em geral a gente conhece. Em geral, quando a gente quer calcular a integral de uma função, essa função é conhecida. Tá? Então, essa igualdade aqui está me dizendo que se eu quero calcular a integral de uma função que aparece nesse formato ou nesse formato, se eu quero saber qual é essa integral, basta eu isolar isso em termos disso e essa integral aqui, porque pode ser que a integral dessa função seja mais fácil do que essa daqui. Tá? Então, em geral, a gente pode concluir, a princípio, que essa igualdade nos diz que, por exemplo, a integral de f de x g' dx é justamente f de x, g de x, que em geral vão ser conhecidas, vão ser funções conhecidas, menos essa integral aqui.
menos essa integral g de x, f' de x, dx. Tá? E aí, em muitos casos, vai ser bastante útil a gente trabalhar com a noção de mudança de variáveis aqui. Ó. A gente pode reescrever essa equação. Isso daqui ó, já é uma equação da integração por partes para integrais indefinidas. Né? E para integrais definidas é só você colocar os limites de integração se isso for útil ou se for isso que você quer calcular neste momento. Mas uma outra forma de escrever essa equação, uma maneira alternativa, é, por exemplo, se você chamar u de f de x e v de g de x, se você chamar u de f de x e v de g de x, observe então que a derivada de u com relação a x, isso é f' de x, e a derivada de v com relação a x é o g' de x. Então, a gente pode trazer com essa nova notação aqui, a gente pode descrever essa integral aqui como? Essa integral aqui em cima, ela passa a ficar o quê? Ó? Essa daqui, o f de x é u. Aqui, fazendo a mudança de variáveis, ó, como o dv dx é o g' de x, então, pela regra da substituição, o g' dx aqui é a mesma coisa que eu colocar essa integral em termos da variável v, dessa nova variável em termos de g. Tá? E isso daqui é igual a u vezes v, certo? Ó, u vezes v, menos a integral de o g de x está aqui, que é o v, e o f' dx, pela mudança de variáveis, isso aqui é justamente o du, tá bom? Em termos da variável u. Tá? Aí a ideia, para aplicar essa integração por partes, que pode ser escrita também dessa forma azul, que em geral é a maneira, digamos, mais usual de nós aplicarmos, por acaso, se você quer calcular uma integral que você consegue escrever dessa forma aqui, ó, a ideia é que você consiga descrever essa integral em termos de uma integral mais simples, que vai ser essa daqui. Ó. Porque, em geral, como u e v são as funções envolvidas, em geral você vai conhecer elas desde, é claro, que essa função g aqui, que aparece aqui como a derivada de uma coisa, ela seja fácil de ser encontrada uma primitiva. Aí a u vai ser conhecida, você sabe derivar u, porque aqui é o du, e se você conhece v e essa expressão aqui te entrega uma função que é mais fácil de integrar, então você vai conhecer essa integral em termos desse termo que você vai conhecer e dessa integral que em geral você vai conseguir calcular. Né? Não é sempre que você vai conseguir calcular, a integração por partes não é um método que resolve todas as integrais, mas principalmente ele resolve as integrais de funções em que essa parte aqui, ó, em que essa parte aqui é mais fácil de ser calculada, digamos assim, colocar entre aspas aqui, é mais fácil de ser calculada do que essa daqui, ó, do que essa daqui, tá? Pode parecer um pouquinho confuso agora, o que esse cara está querendo dizer com isso? Bom, a melhor forma de a gente ver isso daqui em ação sendo aplicado é nós fazermos exemplos, tá? E daqui para frente na aula a gente vai fazer vários exemplos para mostrar para vocês o quanto essa técnica ela é útil em vários tipos de funções, tá bom? Então a gente vai fazer uma série de exemplos aqui agora para vocês pegarem um feeling de como aplicar a integração por partes na hora de integrar uma função. Primeiro exemplo então, para a gente aplicar a integração por partes, nosso objetivo é encontrar a integral indefinida. Encontre a integral indefinida de x seno de x dx. Tá? Esse é o nosso primeiro objetivo aqui. Bom, e aí como o nosso objetivo é esse, opa, eu esqueci do x aqui, né? Seno de x dx. Seno de x dx. Certo? Então a gente vai encontrar uma primitiva, né? Ou seja, o arquétipo geral de uma primitiva para essa função que a gente chamou aqui de integral indefinida, tá bom? Então aqui a ideia é a gente, para aplicar o método da integração por partes, você pode, por exemplo, pensar, sei lá, em chamar u da forma como isso aqui está apresentado, ó, eu já coloquei esse exemplo da forma ou numa posição em que já te diz mais ou menos como proceder. Ó.
Porque aqui a gente pode encarar esse camarada aqui como U e isso daqui, ó, como se fosse o dv. E se a gente encarar isso daqui, ó, se você chamar, por exemplo, aqui, ó, de U igual a x, né, a função f, e o g' é como se fosse a seno, né? Então, se o dv for justamente o seno de x, né, se o dv dx for o seno de x, ou você pode escrever cometendo esse crime aqui, mas que não vai ter problema na hora de resolver a integral por causa da regra da substituição. Eu falei para vocês que você pode cometer esse crime aqui que não tem problema. No fim das contas vai resolver, você vai chegar na resposta correta. Ou se você não quiser cometer esse crime, você traz esse dx para onde ele deveria estar mesmo, que é a derivada de v com relação a x, né? Enfim, fazendo isso, a derivada de u com relação a x ela é bem simples, certo? Ela é 1 dx, né? Ou seja, a derivada de u com relação a x é 1. Tá? E aí, o que é o v? Se o dv dx, ou seja, se a derivada de v com relação a x é o seno de x, eu só preciso encontrar uma primitiva, né? Uma v que satisfaça isso. Por exemplo, menos cosseno de x. Certo? Porque a derivada de menos o cosseno de x com relação a x é justamente seno de x. Tá? Então, com essas informações, a gente pode tentar reescrever essa integral usando aquela igualdade que define o método da integração por partes. Então, isso nos diz o seguinte, ó, que a integral de x seno de x, dx, pelo método de integração por partes, vamos ver se ele vai resolver, né? Isso é u vezes v, ou seja, x vezes menos cosseno de x, então é menos x cosseno de x, menos, tá? Esse menos está aqui por causa desse menos aqui, né? Então, por isso que ele apareceu, menos a integral do v com relação a u, né? Então vai ficar o quê? A integral do menos cosseno de x, que é o v, e o du, que é 1 dx, digamos assim. Então por isso que é legal você escrever assim, que já aparece esteticamente aquilo que você precisa, né? Então no fim das contas, a integral que a gente quer calcular depende desse fator, que já está dado, é explícito, e da integral de menos o cosseno de x, que para nós é bem fácil, porque a gente já sabe, a gente já conhece primitivas das funções cosseno e seno, por exemplo. Então no fim das contas, isso aqui é menos x cosseno de x, certo? Aí, esse menos com menos aqui vira mais a integral indefinida do cosseno, e a integral indefinida do cosseno é o seno, certo? Então, isso aqui é menos x cosseno de x, mais o seno de x, que é a integral indefinida disso, e você acrescenta uma constante aqui de integração, porque, bom, qualquer função nesse formato, somado com uma constante, a derivada dela vai ser justamente x vezes o seno de x. Tá? Eu aconselho a vocês, por exemplo, a aplicar a prova real aqui, se você tiver na dúvida, né, que se você errou alguma conta ou não, a gente pode fazer aqui, né? Se você derivar isso aqui, por exemplo, eu só vou fazer nesse exemplo aqui, tá? Se você deriva, por exemplo, essa função que você encontrou, menos x cosseno x mais seno x mais c, derivando isso, o que você tem? Pela regra do produto aqui, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Isso é menos x vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, e depois mais a derivada de menos x, que é menos 1, vezes o cosseno, certo? Aí aqui, mais a derivada do seno, que é cosseno, mais a derivada da constante, que é zero. Então, esse mais cosseno com menos cosseno for embora, esse zero aqui não acrescenta nada, e menos x vezes menos seno de x é x, seno de x, que é exatamente a função que está aqui dentro. Tá? Então, de fato, essa função que a gente encontrou é uma integral indefinida disso daqui, porque é uma primitiva, né? Derivada disso coincide com a função que está aqui dentro. Tá bom? Então, vimos aí um primeiro exemplo de como aplicar o método de integração por partes. Então, no segundo exemplo, a gente pode tentar encontrar isso daqui, ó, encontrar uma integral, ou uma primitiva, ou a integral indefinida da função ln de x. Tá? Então, se você está tentando usar o método de integração por partes, a ideia sempre vai ser, sei lá, um rascunho aqui, ó, escrever isso daqui, ó, na forma, escrever isso aqui nessa forma aqui, integral u dv. Aí você tem que dizer quem é u e quem é a função v, tal que a derivada aparece ali naquela função. Tá bom? Então, olha só. Bom, uma tentativa que a gente poderia fazer aqui é o seguinte. Sei lá, você poderia escolher
como o 1 está multiplicando aqui, ó, você poderia, por exemplo, encontrar, você poderia definir u como a função constante 1 e dv como ln de x, né? dv como o que resta aqui, ln de x dx. ln de x dx, ou seja, uma função v cuja derivada é a função ln de x. Só que aqui, ó, bom, para encontrar o du vai ser tranquilo, porque a derivada constante é zero. Só que o problema é que para você encontrar uma função v cuja derivada é o ln de x, é justamente resolver isso daqui, tá? Então essa escolha, se você fizer essa escolha, você vai chegar no mesmo problema, porque eu vou ter que resolver de qualquer forma o problema de encontrar uma primitiva para a função ln, que é justamente o problema original. Então você não vai sair do lugar se você fizer essa escolha. Então a gente pode tentar algo diferente, né? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que não é toda hora que você vai escolher de primeira e vai sair. Diferente de derivação, a integração exige uma criatividade, exige um sentimento ali de você fazer algumas tentativas e ver quando que vai dar certo ou não, entende? Então integrar é uma arte, você tem que sentir a função e ver se essa técnica vai levar em alguma coisa. Existem funções que você pode ficar tentando fazer integração por partes que não vai levar a lugar nenhum, tá? Então não é certo que esse método vai resolver todas as integrais de quaisquer funções, não. Mas aqui a gente percebe que se a gente fizer uma outra tentativa, se ao invés de eu chamar aqui u de 1, eu posso tentar chamar também u, eu já vou vir para cá logo. Aqui a gente pode tentar chamar o u do ln de x, posso tentar chamar isso aqui do ln de x, porque eu conheço uma derivada para ln, né, 1 sobre x, e chamar de dv o que resta aqui, ó, dv igual a dx, ou seja, uma função v cuja derivada é 1. Né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que v é uma função cuja derivada dela é 1. Tá? Com essa escolha, eu preciso de saber quem é du e saber quem é v, né, com essas escolhas. Então, o du, a derivada de u com relação a x, é 1 sobre x, a gente já sabe disso, lá da parte de derivação. Bom, e uma função cuja derivada é 1, você pode pegar assim, ó, x mais qualquer coisa, tá? Mas aqui você não precisa acrescentar nenhuma constante, você pode trabalhar com a mais simples possível, que é a função v igual a x. A derivada da função v igual a x, essa função do primeiro grau, ela é exatamente 1, tá bom? Então a gente vai reescrever essa integral agora com essas novas informações, tentando aplicar esse método de integração por partes. Então fazendo isso, ó, a integral do ln de x dx, que é, com essa nova escrita, a integral de u dv, isso aqui é justamente u vezes v menos a integral de v du. Tá bom? Agora vamos colocar os personagens aqui em termos de x para ver se a gente sai do lugar. Isso aqui então é u vezes v, é ln de x vezes 1, não, desculpa, ln de x vezes x, né? Aqui, ó. uv, então é x ln de x, para ficar mais bonitinho, menos a integral de v, quem é o v? É x, du. O du é 1 sobre x dx, né? 1 sobre x dx, tá bom? E aí, esse x aqui vai embora com esse, você vai ter então x ln de x menos a integral de 1 dx, que é justamente a integral de 1 da função constante 1 é x mais uma constante. Né? Então isso aqui pode ficar x ln de x menos o x, certo? E aí você acrescenta aqui uma constante de integração qualquer, tá bom? Então essa daqui é a integral indefinida para a função ln. Quer dizer que qualquer primitiva da função ln tem esse formato. É x ln de x menos x somado com a sua constante favorita, tá? Com uma constante arbitrária, tá bom? Mais um exemplo. Hoje a aula vai ser rica em exemplos. Encontre essa integral aqui, indefinida, de x ao quadrado vezes a exponencial de x. Tá? E aqui de novo, digamos que isso aqui já está posicionado meio dizendo o que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, a gente pode chamar isso aqui de u e essa parte aqui de dv e verificar se essa escolha via integração por partes vai nos levar a algum lugar. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aí você poderia perguntar, poxa, mas você não poderia escolher o contrário, né? Você não poderia, sei lá, escolher, se você escrevesse isso assim, exponencial de x vezes x ao quadrado dx
Aí você poderia chamar isso aqui de U e isso aqui de dv. Poderia, no princípio sim, não está proibido. Então U seria exponencial de x, o dv seria x ao quadrado dx. O problema é o seguinte, o du, a derivada do exponencial é a própria exponencial, só que aqui ó, não está errado. Ó. V você pode tomar como x ao cubo sobre 3. Então no fim das contas, a integral v du, que é a integral que você vai ter que resolver para encontrar essa daqui, ó, ela vai ficar mais complicada a princípio, porque ó, o v é x ao cubo sobre 3 e aqui é exponencial de x, então assim, dx, né? Então, exceto por esse 1/3, você complicou mais o problema, né? Porque você quer encontrar a integral de x ao quadrado exponencial de x. Você acaba caindo numa integral de x ao cubo exponencial de x. E aí, se você continuar fazendo isso, você vai cair numa integral de x à quarta exponencial de x e parece que nunca vai sair do lugar. Tá? Então, por isso que, ao invés de fazer isso, vocês vão perceber que essa outra escolha aqui, ela parece mais razoável, porque ela vai simplificar o problema. Olha só como que ela vai simplificar o problema. Fazendo essa escolha dessa forma, se U é isso e o dv é essa parte, então o du é 2x dx, né? Ou seja, a derivada de U com relação a x é 2x, então você comete esse crime aqui. O dv é isso, então se a derivada dessa função v com relação a x é a função exponencial, você pode tomar v como a própria função exponencial com a constante de Euler aqui na base. Você poderia pegar uma constante aqui? Poderia, mas para que você vai complicar as coisas, né? Você pega mais simples, você só precisa de uma, cuja derivada é exponencial. Com isso, essa integral aqui, ó, originalmente, que é o que você quer calcular, a integral do exponencial de x ao quadrado exponencial de x, isso vai ser o quê? Isso é u vezes v, então é o x ao quadrado vezes a exponencial de x, menos a integral de quem? De v du, né? Então, da exponencial de x, o du é o 2x dx. Então, no fim das contas, olha só o que aconteceu. Essa integral aqui é x ao quadrado exponencial de x, menos, duas vezes eu vou tirar esse camarada, x exponencial de x. Então, olha só o que aconteceu. Essa integral aqui, que é o que você quer encontrar originalmente, ela já tem uma parte aqui que está completamente explícita, x ao quadrado vezes exponencial de x, não tem mais o que resolver ali, menos uma parte que ainda é um termo que você não conhece. Só que, diferentemente desse termo, aqui a gente conseguiu diminuir em uma unidade a potência do x. Tá? Então, de certa forma, a gente simplificou o problema. E aí essa igualdade está me dizendo que se eu conseguir calcular essa integral aqui, ó, se a gente conseguir uma expressão para essa integral, a gente vai ter uma expressão para essa integral, né, explícita em termos de x. Então a gente pode resolver em separado o que é essa integral e depois a gente volta aqui e conclui o que é essa integral rosa aqui original que a gente está querendo. Tá? E aí vocês vão perceber que para resolver essa integral aqui, a gente pode aplicar novamente a integração por partes. Tá? Se a gente chamar aqui agora nesse passo aqui, tentando seguir o mesmo padrão aqui, né? A parte de potência eu vou chamar de U, ou seja, U eu vou chamar de X, e vou chamar o dV da exponencial. Dessa forma, o du é igual ao dx, né? É 1 dx, porque a derivada de x é 1, e a v eu posso tomar de novo como exponencial de x. Dessa forma, chamando fazendo essa mudança de variáveis, digamos assim, né? Isso daqui, ó, essa integral, nada mais é do que isso daqui, ó, u vezes v, x exponencial de x, menos, certo? Menos a integral de v du, não esse daqui agora, né? Esse daqui, que eu estou resolvendo essa integral aqui em separado primeiro. Tá? Então isso aqui é o que? É x exponencial de x, menos a integral de uv, que é exponencial de x, e o du é 1. Então é o próprio dx aqui. Agora a gente chegou, de novo a gente caiu a potência do x, né? Entrou aqui um x elevado a zero. Só que a diferença aqui é que eu sei uma primitiva para exponencial. É ela mesma. Tá? Então aqui a gente chegou num passo em que a gente consegue expressar isso aqui completamente em termos de x. Não depende de nenhuma integral mais. Então isso aqui é x exponencial de x menos
a exponencial de x, a princípio. Tá? Aí se você quiser colocar uma constante de integração aqui, eu vou chamar de C1, porque depois a gente vai trabalhar com uma constante de integração para essa integral aqui. Tá? Então a integral original, depois de calcularmos em separado essa parte, essa integral aqui, ó, original, vai ser o quê? Logo, essa integral de x ao quadrado exponencial de x dx, ela é o quê? Ela é isso daqui menos isso. Então isso é x ao quadrado exponencial de x menos duas vezes o quê? Menos duas vezes essa parte aqui, que é essa integral aqui. Então é x exponencial de x menos a exponencial de x, e aqui mais uma constante C1. No fim das contas vai ficar assim, ó, x ao quadrado exponencial de x menos 2x exponencial de x. Aqui, sei lá, menos duas vezes uma constante, que depois você pode chamar isso aqui, ó, se C1 é uma constante qualquer, isso daqui você pode chamar de C, por exemplo. Tá? Aí aqui vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, você coloca em evidência, a exponencial você coloca em evidência para ficar bonitinho, x ao quadrado menos 2x, exponencial de x, mais uma constante. Então, essa função aqui é uma integral indefinida, é a integral indefinida para essa função aqui. Tá bom? Então, resolvemos o problema usando a integração por partes duas vezes. Bem interessante, né? Vamos continuar então. Para variar aqui, eu esqueci um termo aqui na hora de multiplicar, né, pessoal? Pera aí. Tá faltando um termo aqui, ó. E um animal ali, ó. Aqui, ó, eu esqueci de um termo. Tem o menos 2x exponencial de x, mas tem um mais 2 exponencial de x aqui, ó. Olha assim. Mais 2 exponencial de x. Agora sim, menos 2c1. Aí você pode chamar essa parte aqui de uma constante c. E aí, colocando a exponencial de x em evidência, aqui eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 2 exponencial de x mais c. Tá? Essa daqui é a integral indefinida para essa função. Tá? Me perdoem aí a confusão aqui na hora de multiplicar esse termo. Eu sempre vou ter que errar essas continhas em algum momento, é a minha principal característica, então vocês já estão acostumados com isso, né? Beleza, vamos para o próximo. Então, encontre a integral de exponencial de x seno de x. Esse daqui é um exemplo interessante que vai aparecer uma maneira legal de resolver esse problema. Porque, a princípio, em geral, quando a gente vai aplicar um método de integração por partes, o legal é você chamar de u a função que está ali, que é a mais fácil de ser derivada, né? Que ela vai simplificar mais. Só que, quando você pega u igual a exponencial, o que você tem é a própria exponencial, então não simplificou a derivada. E quando você pega a função seno e deriva, aparece a função cosseno. Então, de certa forma, também não simplificou. Tá? Diferente, por exemplo, que se aqui fosse um x ao quadrado, no caso anterior, quando você deriva, vira 2x. Em termos de complexidade, é uma função mais simples do que a função quadrática. De modo que se você derivar ela novamente, você tem uma constante. Então, constantes são ótimas para você trabalhar com integrais, que você pode tirar ela da integral e integrar só o que resta. Tá? Mas aqui a gente não tem esse fenômeno acontecendo. Se ele não está acontecendo, tanto faz qual que você chama qual aqui. E olha só o que vai acontecer quando a gente tenta integrar essa função via integração por partes. Olha, se a gente chamar aqui de u a função exponencial e v e dv a função seno de x, ou seja, v é a função tal que é a derivada da função seno de x, a função derivada de u é a própria exponencial, e uma função v cuja derivada é o seno de x, a mais simples de todas é o menos cosseno de x, né? Pode ser ela mais qualquer constante, mas eu não quero complicar nada. Tá bom? E aí, se a gente aplicar ao método de integração por partes, essa integral aqui, que é o que eu quero saber, vai ficar assim. Isso aqui é u vezes v, então, vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é igual a u vezes v, então é menos a exponencial de x cosseno de x, né? Estou multiplicando esses dois. Menos a integral de v du. Então, seno de x... Não, peraí, v du, vamos cuidar. v menos cosseno de x du, que é exponencial.
E no fim das contas, então, a gente chegou nisso daqui, ó. Menos a exponencial de x, cosseno de x. Aí esse menos com esse aqui vai se tornar positivo. E no fim das contas, a gente chegou nessa integral. Então, olha só, a integral original que eu quero, a integral rosa, essa parte aqui, ó, é um termo completamente explícito, digamos assim, mas ela ainda depende desse termo aqui, ó, não conhecido. Tá? A gente pode tentar proceder como a gente fez anteriormente. Tentar calcular isso daqui em separado e depois, se a gente conseguir uma forma explícita para isso, voltar para essa equação e resolver esse problema. Tá? Então, se eu quero resolver essa integral aqui, eu posso tentar aplicar a integração por partes de novo. Sei lá, a gente pode tentar chamar isso aqui de U. U é igual a exponencial de x, aí o du vai ser a exponencial também. E eu vou chamar de dv o restante aqui, é o cosseno de x, dx, e o v, eu só preciso encontrar uma função cuja derivada é o cosseno, pega a mais simples de todas, o seno. Tá bom? E aí, pelo método de integração por partes, essa integral aqui vai ser igual ao que? Isso é u vezes v, então é exponencial de x seno de x, menos a integral de v du, ou seja, seno de x, exponencial de x, né? Então a gente chegou nisso daqui, ó. V du é justamente exponencial de x, seno de x dx. Bom, parece que a gente andou em círculos, né? Porque olha só, para resolver essa, eu preciso saber qual é essa aqui. E para resolver essa, eu cheguei na integral original, que está aqui. Para nossa sorte, o destino quis que o sinal que aparecesse aqui, que aparece aqui acompanhando essa integral, que é o original, é o sinal negativo. Ainda bem que é o sinal negativo. Porque olha só, mesmo que eu não saiba explicitamente qual é essa integral, ainda assim eu posso jogar essa igualdade aqui, que ela vai permitir com que eu isole esse termo aqui em termos de coisas que estarão explícitas. Olha só o que a gente conseguiu. Talvez está um pouquinho confuso o que eu falei, né? Pois é. Olha só o que a gente conseguiu então. Ó. Eu tenho esse termo, que é o que eu quero descobrir, essa integral indefinida. Exponencial de x seno de x dx. Nós vimos que isso é igual ao quê? Isso é igual a menos a exponencial de x cosseno de x, mais essa parte. Só que essa parte aqui é o quê? Essa parte está aqui. É exponencial de x seno de x menos a integral da exponencial de x seno de x dx. Tá? Então, ó, essa coisa que eu quero calcular é essa parte que está inteiramente explícita menos ela mesma. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar isso aqui lá para o outro lado. Quando eu jogo isso aqui para o outro lado, eu vou ter isso aqui. Ó. Duas vezes, já que é isso somado com ele mesmo, então duas vezes a integral da exponencial de x seno de x dx, isso é igual a esse termo restante aqui, que é exponencial de x. Eu vou colocar em evidência para ficar mais chique. Exponencial de x, quem está acompanhando ele positivo é o seno, menos o cosseno de x. Então, esse termo aqui que eu quero descobrir, eu não sei quem é, mas eu sei que duas vezes ele é isso. Então acabou, eu consigo isolar ele em termos de coisas conhecidas. A integral disso aqui, então, da exponencial de x seno de x dx, é justamente, eu vou passar esse 2 dividindo, a exponencial de x sobre 2 vezes o seno de x menos o cosseno de x, e aqui eu acrescento uma constante de integração qualquer. Tá? E essa é a integral original. Tá bom? Então, olha que interessante nesse caso. A gente aplicou a integração por partes duas vezes, e a integral original que eu queria calcular aparece na segunda vez que eu aplico a integração por partes aqui, e aí eu consigo isolar esse termo em termos de coisas que são explícitas, e portanto eu tenho aqui uma igualdade que me dá a integral disso explicitamente em termos de funções elementares, né, função exponencial e duas funções trigonométricas. Beleza, pessoal? Então, mais um fenômeno diferente aconteceu aqui, né? Foi
digamos que o que esse exemplo tem em comum com o anterior é que nós aplicamos a integração por parte duas vezes. Mas diferente do caso anterior, na segunda vez que eu apliquei a integração por partes, eu não obtive uma função explícita. Mas, mesmo não obtendo uma função explícita, o resultado que eu obtive foi suficiente para que, no fim das contas, eu conseguisse expressar isso aqui de maneira, numa forma completamente explícita, né? Ficou um pouquinho redundante, expressar de maneira explícita. Mas é isso mesmo. Beleza? Vou fazer um exercício aqui então. Nesse exercício a gente vai calcular uma integral definida, tá? Então calcule essa integral definida aqui, ó, de 4 até 9 de ln de x sobre raiz de x dx. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular uma integral indefinida. É calcular a integral indefinida disso primeiro. Depois a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, né? Aplica essa coisa nos dois limites de integração, pegando a diferença. Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é calcular essa integral indefinida aqui. Pelo menos é o jeito que eu gosto mais de fazer, tá? Então vamos tentar escolher isso aqui de maneira razoável, né? Bom, eu acho mais razoável tentar chamar U de ln de x, porque a gente simplifica um pouco a derivada disso, vai ficar mais simples, né? A função sobre x, de certa forma, é mais simples que a função ln. Só que ao chamar isso, necessariamente o dv é o que resta, né? Bom, aqui o x está elevado a meio, aqui embaixo, então se eu jogar ele aqui em cima vai ficar x elevado a menos meio, né? Então o dv aqui nesse caso, vou colocar aqui, o dv vai ser x elevado a menos meio dx. Vamos ver se assim resolve. Aí, com essas duas coisas, o du é 1 sobre x dx, e o v, como isso aqui é uma função potência, o v, vamos fazer um rascunho aqui, né? Isso é x elevado a menos meio mais 1, sobre menos meio mais 1. Em geral, mais uma constante, mas eu não preciso, eu só preciso de um exemplo aqui. Aqui em cima, então, vai ficar x elevado a meio. Eu estou fazendo devagarzinho assim porque eu erro muita conta. Tá fazendo dessa forma é capaz de eu errar a conta ainda. Mas vamos lá. X elevado a meio, aí aqui sobre meio, aí esse 2 fica multiplicando aqui, 2x elevado a meio. Tá? Então esse é o v que a gente pode tomar se a gente chama o dv dessa forma. Então o v pode ser tomado como 2x elevado a meio. Então eu vou deixar em potência aqui. No final a gente coloca a raizinha. Então isso aqui é a integral indefinida pela integração por partes. Se eu não estou errando conta, é u vezes v. Então é 2x elevado a meio, ou seja, 2 raiz de x. Vamos ver, já pode colocar raiz de x, eu acho. Ln de x, menos a integral do VDU, famigerado VDU. Então, é 2x elevado a meio, vamos ver se adiantou, hein? VDU, 1 sobre x, isso é bom. Isso é bom porque agora eu tenho uma integral de uma função potência. Meio menos 1 vai ser x elevado a menos meio, e aí a gente consegue encontrar uma integral fácil para isso. Então deixa eu apagar esse rascunho. Isso aqui vai ficar o quê então? Vai ficar 2 raiz de x, ln de x, menos a integral, duas vezes aqui eu posso tirar o 2, aí x, aqui está x elevado a meio, ficou meio feio aqui, né? Isso aqui é x elevado a meio, vezes 1 sobre x, que é x elevado a menos 1. Então, no fim das contas, isso é x elevado a menos meio, certo? Porque meio menos 1 é menos meio. Então, isso aqui é menos meio dx. E aí é uma integral, inclusive, que a gente até meio que já resolveu para encontrar esse v, né? Porque se o dv é isso, o v é exatamente isso. Então isso daqui eu posso escrever assim, ó. Isso é 2 raiz de x, eu não tenho que fazer essa conta de novo. Menos duas vezes uma integral indefinida para isso, é essa expressão aqui, né? Então é 2x elevado a meio. Aí você pode colocar a constante de integração aqui, porque eu estou resolvendo só a integral indefinida primeiro. Então isso aqui vai ficar 2 raiz de x ln de x menos 4x elevado a meio, que é o raiz de x, né? Mais c. Então essa é a integral indefinida. Uma integral, né? Né? Porque eu estou colocando a constante ali, né? O arquétipo geral da integral indefinida disso daqui. Tá bom? Como eu não tenho como verificar, como eu não tenho uma resposta aqui para esse caso, para evitar, eu vou derivar esse negócio para ver se dá isso aqui mesmo. Tá? Vamos chamar essa porcaria aqui de f.
É só mesmo para ter certeza. Então, qual é a derivada de f? Isso vai ser 2 vezes raiz de x vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x, mais 2 vezes, agora eu derivo isso daqui, que é x elevado a meio, então desce o meio, aí vai ficar x elevado a meio menos 1, acho que é isso, multiplicado por ln de x, certo? Isso. Essa foi a derivada da primeira parte, menos 4 vezes a derivada de raiz de x de novo, que é a mesma coisa, né? Meio x elevado a menos meio, que é o meio menos 1. Constante que foi embora. Então, no fim das contas, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 2. X elevado a meio sobre x é x elevado a menos meio. Mais esse 2 aqui foi embora com esse. Aqui fica x elevado a menos meio, que vai lá para baixo com x elevado a meio. Então, vai ficar ln de x sobre raiz de x aqui. Menos 2 aqui, x elevado a menos meio. Isso, esse 2 aqui foi embora, sobrou isso aqui mesmo. Pronto, tá certo. Você não precisa fazer isso sempre, tá? Eu fiz aqui porque como eu sou muito ruim de conta, eu quero tentar ter o maior percentual possível de certeza que eu não vou induzir vocês ao erro. Tá? Então, aparentemente tá certo, porque a derivada disso deu isso daqui, né? Então tá certo. Tá certo o que a gente fez. Então isso daqui, de fato, é uma integral indefinida para essa função que está aqui dentro. E aí, se a gente conhece uma primitiva, agora fica fácil calcular essa integral definida. Tá? Logo, essa integral indefinida aqui, 4 até 9, do ln de x sobre raiz de x, dx, é justamente essa função aqui. Ó. Eu não preciso pegar a constante agora, porque ela vai embora. Essa função 2 raiz de x, ln de x, menos 4 raiz de x, avaliado em 9, depois avaliado em 4, aí eu faço a diferença, tá? A constante aqui dentro você pode colocar se você quiser, mas ao avaliar nos dois elementos, já vai aparecer um c menos c, que é zero, então não faz a menor diferença. Isso aqui é uma primitiva para essa função aqui, com certeza. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral é isso daqui, com certeza. É só com isso é igual a zero. Então, isso daqui, para o 9, vamos aplicar isso no 9, ó. Vai ficar 2 raiz de 9 é 3, né? Então vai ficar 2 vezes 3 é ln de 9. Menos 4 raiz de 9, ou seja, menos 4 vezes 3. Aí menos, agora eu vou aplicar isso no 4. 2 raiz de 2. Opa, tem que ter cuidado aqui, né? Raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. Então, 4, ln de 4. Isso é terrível, né? Menos 4 raiz do 4. Então, 4 vezes 2, certo? Menos 4 vezes 2. Então, olha só, vamos só conferir de novo. 2 raiz de 9, 3, é ln do 9. Menos 4 vezes raiz de 9 é 3, certo? Menos 2 vezes raiz de 4, que é 2, 2 vezes 2, 4, é ln de 4. Menos 4 vezes raiz do 4, que é 2, então 4 vezes 2. Isso. Aí aqui vai ficar então, agora é a parte mais difícil, né? 6 ln do 9. Isso, 6 ln de 9, menos 12, aí menos 4 ln do 4, mais 8. Então isso aqui. Aí que os livros costumam fazer uma brincadeira aqui, né? Isso aqui é 3 ao quadrado, então pela propriedade do logaritmo, 2 sai aqui multiplicando, então vai ficar 12 ln do 3. Isso, aí menos 12 mais 8 é menos 4. Aí aqui o 4 é 2 ao quadrado, então sai aqui multiplicando, então vai ficar menos 8 ln do 2. Aí tem essa palhaçada aí, né? Acho que agora não tem como simplificar mais não. Se é que isso está simplificado, então vai ficar bonitinho. 12 ln do 3, menos 8 ln de 2, menos 4, tá? Então essa é a integral indefinida, a integral definida dessa função do 4 até o 9. Tá? Pode ter mais de uma estética de resposta, né? Isso aqui já estaria bom também aqui, ó. Claro, né? Faz o favor de botar menos 4 no lugar de menos 12 mais 8. Mas fora isso daqui já seria uma resposta satisfatória. Tá bom? O que eu fiz aqui foi só algo completamente inútil, que é escrever isso em termos ln de 3 e ln de 2.
Tá bom? Ainda se aparecesse o mesmo termo aqui, ainda teria como simplificar mais aqui, né? Mas a princípio não vejo como mais simplificar isso. Não estou dizendo que não tenho, que eu sou muito ruim disso, mas isso aqui já é uma resposta satisfatória. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Tem bastante exercício e exemplos para fazer sobre integração por partes, então você tem que ter um certo feeling ali de como proceder na hora de escolher quem é U e quem é V, para ver se você simplifica o processo de integração, mas para muitas funções a gente consegue resolver, encontrar uma integral de maneira completamente explícita usando essa técnica, tá bom? Que é proveniente, que é algo que é extraído da propriedade da derivada do produto, tá bom? E obviamente o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então é isso. Todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for